que na política é mais intenso. Mas em toda atividade você tem os bons e os não bons, você tem os bons e os maus. E aí começou a fase mais dura da nossa vida, Thiago, porque sem o nosso pai, sem dinheiro, colocações mentirosas do PT, já em 2 governos do Lula e mais o governo da Dilma, foi isso que me motivou a vir para a vida pública. Se inscreve aí no canal, dá o like, né? Exatamente. Faz tudo isso aí que tem que fazer. Compartilha esse vídeo aí. Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Grog. Eu, Thiago Amorim, Zidanilo, Mais um dia. Danilo Valbuza, o nosso ogro no comando das coquiteleiras. E hoje a gente tem aqui Canto de guerra. um convidado mais do que ilustre. Ele é jornalista, empresário, apresentador, foi prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado de São Paulo também, João Dória Júnior. Que prazer. Thiago, obrigado, viu? Super obrigado também, Dan. Obrigado. Ogro, gostei do seu canto aí, como é que é? Ogro! Ogro! Pronto. É o grito Pode de até guerra virar dele. o sogro! Tá faltando a ogrinha ainda, né? Ogrão? Não vai ter não, bicho. Ah, Não vai você ter virar não. o- Eu e a o patroa, a sogrão. gente corre de criança. Ah. Se vier, vai vir. Se vier, se acontecer, a gente vai ser feliz assim também. Mas enquanto tá no poder da nossa escolha, a gente desvia. João, a gente está muito feliz de te receber aqui. Obrigado, Thiago. Primeiro presidenciável a aceitar o nosso convite. Acho que vai ser um Prazer. papo muito bom. Feliz. Você que Parabéns, conhece. viu? Super ambiente, gostoso, ambiente Pô, que- aconchegante. Aliás, o conjunto, porque antes de começar aqui eu dei uma olhada no geral e fiquei impressionado. Você tem aqui, tem A gente beach tenta- tênis aqui do lado, um bar super alinhado, tem o Ogro, que é um fato inédito, né? Só tem aqui. O Ogro só tem um, né? Só tem um. Só eu. Aqui do lado uma meninada trabalhando. Achei um clima, né, muito bacana. A gente Parabéns. tenta criar essa atmosfera. Você que já frequentou muitos lugares do mundo, a gente quis também te trazer para conhecer o nosso Speak Easy aqui, o Bar do Ogro, né? Ficou bacana. E aliás, o nosso anfitrião, João, ele vai fazer pra gente uma rodada de drinks, como em todos os episódios, e o seu carinhosamente sem álcool. A gente sabe que você não bebe. Todos. A gente Todos vai- sem álcool Todos. hoje? Ah, então a gente vai te acompanhar Boa, hoje obrigado. também. Eu sou zero álcool, então hoje Então hoje seremos também. Né? Exato. peço desculpas a vocês. de Não, estarem Imagina, sem imagina. álcool, Na verdade, isso você aí. ajuda a gente fazendo É. isso, porque a gente tem que gravar aqui sempre e ficar bebendo Às vezes fica um excessivamente não é pouquinho bom. grog de manhã. É, exatamente. Tá bom. Ai, ai. Então o que você vai servir pra gente, Ogrão? Eu vou servir uma misturinha que eu já servia no Cozinha 212. Chamava Hoje Tem. E ele leva... Eu vou falar os ingredientes, mas eu tirei o álcool, tá? Eu usei bebida alcoólica pra fazer. Pra quem não sabe, o João também não deve saber, eu não bebo. Como eu. Exatamente. Há 4 anos eu parei de beber. E aí eu disputei um campeonato algum tempo atrás de bebidas alcoólicas, tirando o álcool de todas elas, justamente para participar, para lançar essa provocação. Então a gente vai fazer um drink aqui com catuaba, laranja, limão e um toquezinho de xarope de açúcar. Ah, boa. Tá? Super equilibrado, tá muito legal. Gostei, gostei. Show de bola. Vamos experimentar Descrição o que ele boa. traz aí, isso é inédito. Já tá Ele fez chacoalhando o drink lá. Ah, é o barulho que a gente mais gosta de ouvir aqui é essa coqueteleira. Essa é uma música. É. João, eu queria começar falando um pouco com o João antes do João Dória, que todos conhecem, político, governador, prefeito, mas um pouco da sua história aí, como que você começou, se tornou empresário. Eu conheço a sua história, conheço o Johnny, seu filho. Sei que nem tudo foi um mar de rosas, não foi tudo fácil. Conta um pouco pra gente, só pra contextualizar quem tá assistindo, que às vezes não conhece a sua história até você começar a aparecer mais aí. E depois a gente vai entrar nos assuntos mais calientes aí. Obrigado, Thiago. Bom, de fato, não foi mar de rosas, foi mar de espinhos, porque eu sou filho de... Meu pai já faleceu, minha mãe também. Meu pai nasceu na Bahia, veio para cá sem dinheiro, como muitos baianos, pernambucanos, sergipanos, piauienses, enfim, como muitas pessoas vêm a São Paulo em busca da esperança, né? São Paulo foi e continua sendo a terra da esperança, o espelho do Brasil. E meu pai veio para cá na década de 50, sem dinheiro, foi bem educado pela minha avó, que era professora primária,
lá em Rio de Contas, no interiorzão da Bahia, e veio para cá com o sonho de poder ter algum sucesso e sobreviver. E isso aconteceu. Ele teve êxito, meu pai, pela educação da minha avó, falava bem e escrevia muito bem. Então, foi para o jornalismo, do jornalismo foi para a publicidade, na publicidade cresceu, e a publicidade na década de 50 foi quando... Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Que drink Podemos maravilhoso. experimentar já primeiro? Claro. Por favor. Saúde, né? Aqui. Um brinde. Thiago, Vocês gostem, se não gostarem. Sinta-se Saúde. brindado daí. vou fazer só um breakzinho aqui, tomar uma golinha e já continuo. Espero que vocês gostem. Gostoso. Muito bom. Gostoso. Diferente. Caramba, muito bom. E nesse copo ogro aqui também. Diferente e bom, Thiago. Diferente e bom. Ah, Porque quando fala uma mulher bonita, você fala diferente e tal, ou então bonitinha, porque não agradou, né? Mas aqui foi bom, tá foi gostoso. bom. Inclusive esse copo aqui é um oferecimento da Bartender Store, nossos parceiros que deixam nossos drinks numa roupagem delícia. aqui ainda mais bonita. Toma mais um gole. tá Valeu, muito Bartender bom. Store. Tem complexidade, né, João? Bebida Gostei mesmo. Bebida, eu depois que eu parei de beber, a coisa que eu mais sentia falta nos drinks era a falta de complexidade que mistura sem álcool geralmente tem. Né? Então essa Muito busca bom. por criar receitas um pouco mais complexas, com mais informações, mesmo que sejam sem álcool. Né? Olha, Pra manter parabéns. todo mundo na brincadeira, né? Tá Quem bebe, muito quem não gostoso. Muito gostoso. Saúde. Esse cítricozinho com o xaropezinho que você colocou doce, ficou Eu sensacional. achei bem harmônico também. Tem acidez, tem dulçor, É. tem... O Ah. Grão é um artista. Ô, Grão, você é o cara, velho. Erra nunca. Erra O nunca. ogro erra nunca. Hashtag. Hashtag. Bem, mas aí meu pai veio com dificuldade, teve sucesso, tornou empresário, ganhou dinheiro, mudou sua vida, saiu de uma vida difícil para uma vida confortável com trabalho. Até que recebeu um convite do Franco Montoro. O Montoro era deputado estadual aqui em São Paulo. Isso, estamos falando início da década de 60. Aí foi para a política, resolveu aceitar o convite do Montoro, se candidatou a deputado federal pela Bahia, terra natal dele. Em 62, se elegeu, foi o segundo deputado federal mais votado. Só que em 64 veio o golpe militar, veio a ditadura militar. E meu pai denunciou o golpe. Meu pai era um democrata, um homem muito apaixonado pela democracia, pela liberdade. Era do Partido Democrata Cristão, que era o partido do Montoro, e foi cassado na primeira lista, ato institucional número 1. E foi para o exílio. Meu pai, assim como milhares de outros brasileiros, políticos, intelectuais, artistas, jornalistas e outras pessoas, foram para o exílio. Ele foi para a França. E eu fui também, com o Raul, meu irmão, que você conhece, meu irmão menor, 5 anos a menos. Né? E nós fomos 2 anos depois para o exílio, junto com a minha mãe. E foi uma fase dura no exílio, porque exílio não é sabático, né? Não são férias que você organiza, prepara, deixa tudo organizado. Então, você é violentamente excluído do seu país, Tirado da sob sua pena de terra. prisão. Meu pai foi com uma trouxa, você também, não foi nem com mala. Ele foi com sabe essa bolsa de esporte? Foi só o que permitiram que meu pai levasse. Um estojo de toalete, 4 camisas, 3 calças, 2 cuecas, um par de sapatos. Foi assim que ele viajou. Sem ter chance sequer de voltar a São Paulo. Ele ficou exilado em Brasília, numa embaixada da Iugoslávia, ele e outros parlamentares. E dali ele entrou no avião e foi deportado. E aí começou a fase mais dura da nossa vida, Thiago, porque sem o nosso pai, sem dinheiro, e minha mãe, muito solitária também, passou a viver todas as agruras da solidão, da ausência do meu pai. E naquela época as mulheres não eram preparadas para serem economistas, advogadas, enfim, terem a sua profissão, terem a sua liderança. As mulheres eram preparadas para serem mães, donas de casa. Sua avó certamente escreveu naquela fichinha profissão, dólar. Isso na década de 50 era assim, as mulheres eram... Minha mãe fez faculdade, fez letras, mas foi preparada para ser mãe, para ser esposa, e uma esposa dedicada. Tornando uma longa história curta, passamos aí a pior fase da nossa vida. Tivemos que voltar do exílio, meu pai não tinha mais dinheiro para nos alimentar lá fora, para nos manter. Mal e mal conseguia ele se manter nesse período, eram 10 anos, se ele voltasse seria preso. Qualquer exilado que voltasse ao Brasil no período da ditadura, entre 64 e 74,
seria preso ao desembarcar no aeroporto internacional ou do Galeão ou no aeroporto de São Paulo. Naquela época não tinha nem Guarulhos ainda, era o aeroporto de Congonhas. E nós voltamos, porque acabou o dinheiro, e aí 8 anos da nossa vida foram 8 anos de muita dificuldade, mas muita dificuldade. Porque minha avó tinha falecido, meu avô, ao invés de ajudar minha mãe, tomou uma atitude errada, condenou minha mãe, porque tinha casado com um baiano. Olha, foi casar com um baiano, olha o que deu. O baiano foi caçado, ficou pobre, está no exílio, você está aqui solitário. Ao invés de dar suporte e apoio para minha mãe, ele foi ríspido e duro com a minha mãe. Muito triste até essa atitude dele. E minha mãe ficou solitária, pobre, sem dinheiro. Nós tivemos que sair da casa que nós tínhamos no Pacaembu, que era uma casa com piscina, uma casa confortável, com carro, motorista, cachorro. Fomos para um pequeno apartamento, sem carro, sem empregado, sem nada. E ficamos nesse pequeno apartamento várias vezes sem luz. Né? E sabe por quê? Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a luz. A luz de velas. Você sabe que minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. A situação era tão difícil, Thiago. Não tinha dinheiro para comprar botijão de gás. Esse mesmo botijão que agora custa 150, 160 reais, naquela época já custava. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Sabe como é que a gente cozinhava em casa? Como? Com espiriteira. Você sabe o que é espiriteira? A mínima ideia. É uma lata de sardinha, porque a única proteína que minha mãe ainda conseguia comprar para fazer a mistura era sardinha. Carne não tinha. Carne já custava. Hoje é proibitivo. Naquela época também era. Então você abria, comia a sardinha, a lata de sardinha era o fogão, o fogareiro. Você punha álcool e punha a panela em cima, com todos os riscos que isso implicava. E até me lembro que minha mãe conseguiu colocar uma madeira com 4 preguinhos para que não balançasse a latinha de sardinha, a chamada espiriteira, para poder colocar o álcool. Durante meses, era assim que eu cozinhava em casa. E a gente comia o que tinha. Era arroz, feijão durante muito tempo não tinha, porque só podia fazer em panela de pressão, espiriteira você não tem o calor necessário para aquecer o feijão. Então era arroz, ovo, sardinha, farinha, arroz, ovo, sardinha e farinha. É o que nós comíamos em casa. Eu fui trabalhar, pedi um emprego, consegui um emprego como office boy em uma agência de publicidade, eu tinha 13 anos de idade. Nunca me esqueço até de quem me deu esse emprego. Ele já faleceu, um judeu egípcio chamado Maurice Cohen, que Deus o tenha, porque ele foi o primeiro que me deu uma oportunidade, uma função simples, mas muito dignificante para quem não tinha dinheiro nenhum como eu e não sabia fazer nada. Eu tinha 13 anos de idade e ele me ajudou muito, esse homem. E eu estava de noite numa escola pública. Ia de ônibus para o trabalho, lá na Avenida Paulista, e pegava mais 2 ônibus para ir até a escola Professora Marina Sintra, que até hoje é no endereço da Rua da Consolação, esquina com Antônio de Queiroz. Foi ali que eu estudava de noite. Eu chegava em casa meia-noite e meia, mais ou menos, porque terminava 11 horas a aula, e pegava 2 ônibus para chegar em casa. A essa hora você tem um espaçamento maior de ônibus. Até hoje, assim, você não tem a frequência de ônibus que você encontra entre 4 horas da tarde e 7 horas da noite. A essa hora da noite, o ônibus passa a cada meia hora, 35 minutos. Então, eu vivi essa experiência que muitas pessoas pobres, muitas pessoas vulneráveis vivem. 8 anos da nossa vida assim. Eu tinha um par de tênis. Tiago, um par de tênis. E tinha que usar até acabar o solado desse par de tênis. Um Bamba, nunca me esqueço. Porque para comprar um outro Bamba já era um drama para comprar um segundo par de tênis. Eu só tinha um par de tênis. Eu ia com um par de tênis trabalhar, eu ia na escola, eu no final de semana era isso. Eu não tinha não tinha sapato. Eu tinha um par de tênis que era um Bamba, 2 calças jeans, enfim. A situação era muito, muito ruim. E do Raul, meu irmão, também da mesma maneira. Mas ao invés de odiar a vida, odiar tudo aquilo que aconteceu, meu pai de longe escrevia, nós não tínhamos dinheiro para pagar chamada telefônica internacional, custava uma fortuna. Só me comunicava com meu pai por carta. E minha mãe chorava muito, minha mãe muito triste, muito solitária, muito deprimida, se adoentou também, tá? Porque minha mãe não se alimentava, começou a fumar, minha mãe não fumava, e isso deteriorou muito a vida e a condição de saúde da minha mãe.
pegou uma pneumonia e morreu de pneumonia. Eu costumo dizer que minha mãe morreu, na verdade, foi de tristeza. A causa da morte foi pneumonia. 34 anos. Perdi minha mãe 34 quando ela tinha 34 anos. Eu tinha 14 anos, um ano depois de eu começar a trabalhar, eu perdi minha mãe. Isso foi exatamente em 1974, agosto de 1974. Foi quando meu pai voltou dos 10 anos do exílio. Meu pai voltou em julho, minha mãe já estava doente, 20 dias depois perdi minha mãe. E meu pai também voltou desse exílio numa situação difícil, porque ele não tinha emprego, tudo que ele tinha ele vendeu, perdeu a esposa, tudo aquilo que ele tinha conquistado perdeu também, e era um proscrito, porque os caçados eram perseguidos e acompanhados pela ditadura militar, mesmo quando voltavam do exterior. Então, tudo isso marcou muito a minha vida. E a minha vida sempre foi, desde o início, né, uma vida de sacrifício e de trabalho. E transformando a tristeza em lições de vida. E tudo isso me fez uma pessoa mais resiliente, mais determinada, muito dedicada ao trabalho, muito respeitoso em relação às mulheres, porque eu vi o esforço e a dedicação da minha mãe para manter os filhos, com o sacrifício pessoal dela. Minha mãe praticamente deu a vida dela para poder ter os 2 filhos estudando, o Raul e eu. O Raul ainda conseguiu, minha mãe conseguiu uma bolsa na escola onde nós estudávamos, que era o Colégio Rio Branco, conseguiu uma bolsa. Ela tentou 2, não conseguiu. Para o meu irmão menor, e quando conseguiu uma bolsa, foi para o irmão menor, obviamente. E eu fui, então, estudar na escola pública. Ela praticamente deu a vida pelos filhos. Então, isso também me fez uma pessoa muito dedicada e muito respeitoso às mulheres, e construí toda a minha vida, a minha trajetória de vida, respeitando, apoiando e reconhecendo o valor das mães, das mulheres, das avós, porque eu vi o que foi o sofrimento da minha mãe. E meu pai também, cujo respeito me fez a minha índole, e até a minha decisão de vir para a vida pública foi muito inspirada na vida do meu pai. E foi aí que eu tomei a decisão de, em 2016, sair da minha zona de conforto. Tiago, você conhece a minha vida. Eu tive sucesso, porque trabalhei muito por isso. Tá? Eu fiz aquilo que o Lula nunca soube fazer, trabalhar, suar a camisa. E isso que me fez uma pessoa com êxito. E aí, em 2016, por que eu falei do Lula? Porque eu vi aquela situação de tantas mentiras, tantos assaques, tantas colocações mentirosas do PT, já em 2 governos do Lula e mais o governo da Dilma. Foi isso que me motivou a vir para a vida pública. Não estou aqui estigmatizando ninguém, mas estou justificando o porquê que eu vim para a vida pública. Foi isso, porque eu queria estabelecer uma alternativa, ainda que passo a passo, ao PT. Das mentiras, da roubalheira e das colocações, os fins justificam os meios. Essa foi a minha motivação. Me desliguei de todas as empresas, passei tudo para os meus filhos, um deles você conhece bem, Sim. E para a Bia, minha esposa. Então, hoje eu não tenho nada, eles é que têm tudo, passei tudo. Eu não preciso nem fazer para a morte, que você prepara ali como é a que chama? sucessão, o inventário. O inventário. O inventário. Está tudo com eles. Meu inventário é dizer, agradecer minha família, meus filhos e a Bia, porque eu já passei tudo para eles. E tenho muito orgulho também do trabalho do meu filho mais velho, que é teu amigo. Está à frente hoje de tudo, né? Está à frente de tocando tudo. ali, tem a minha idade. E com muita responsabilidade. É o Johnny, eu posso falar o nome dele, que você conhece bem. Acho que o Dan conhece ele também ou não? Acho que não. Já Não cheguei a conhecer. conheceu uma vez ou outra. Tem 26 anos, super valoroso, dedicado, modesto, nunca empina o nariz, extremamente educado e cortês com as pessoas. Sério. O Felipe, meu filho, que trabalha na XP, Joga também, basquete também, né? o basqueteiro, jogador de basquete, tem 2 metros de altura, trabalha no mercado financeiro. E a Carol, minha filha, que mora no exterior e se dedica ao mundo da arte, que é um mundo que ela gosta bastante, está estudando, e se dedica também, trabalha numa galeria lá em Nova York. Então, tenho muito orgulho dos meus filhos. Aliás, a Carol seguiu a trajetória da Bia, minha esposa, que é artista plástica. Sim. Faz esculturas e muito dedicada, e também com obras no Brasil e no exterior. E aí tomei a decisão. Fui em 2016, aí já concluindo, para disputar a Prefeitura de São Paulo. Era o mais improvável vencedor. Ninguém apostava em mim. Se eu fosse uma bolsa de apostas, eu acho que eu teria a minha aposta só. Talvez meia dúzia de amigos, para ser justo.
porque ninguém acreditava que alguém fora da política pudesse vencer Fernando Haddad, que era prefeito de São Paulo, nas eleições de 2016, tentando a reeleição. Dilma era presidente da República, do PT, do mesmo partido do Fernando Haddad. E Lula não estava preso, estava livre, fazendo campanha para Fernando Haddad. Haddad, melhor prefeito do Brasil. E fora o PT, tinha candidatos fortíssimos, né? Você concorreu, salvo engano, com o Russomano. Celso Russomano, que já é uma figura conhecida. liderava as pesquisas, com Liderava as 38%, pesquisas. deputado federal mais votado do Brasil. Marta Suplicy, 38. também é um nome Marta forte, Suplicy, tinha sido que foi prefeita. prefeita. Erundina. Foi prefeita do PT, mas eu tenho que falar a verdade. A Marta foi uma boa prefeita Sim. aqui em São Paulo, não foi má prefeita. E a Luísa Erundina, que também foi prefeita pelo PT, que disputou pelo PSOL. A Marta até disputou pelo MDB. E ainda tinha o Major Olímpio, o falecido Major Olímpio, que era deputado federal. Só para citar alguns, eram 13 candidatos. Comigo, 13 candidatos. Comecei com 1%, tá? 6 meses antes. Agora, como se nós estivéssemos aqui repetindo essa mesma história, comecinho de março eu tinha 1%. Terminei e venci no primeiro turno com 53% dos votos. Primeira vez na história que um candidato venceu no primeiro turno. O que você acha que aconteceu as eleições. para ter essa reviravolta? Assim, na opinião. Acho que a população conheceu um candidato que era diferente, que era trabalhador. Aliás, o mote da nossa campanha era João Trabalhador. E que não tinha um compromisso essencialmente com a política, sim o compromisso de ser um gestor, que é o que eu fiz à frente da prefeitura, junto com o Bruno Covas, que era o meu vice, e que depois me sucedeu, e que se reelegeu exatamente porque foi um bom prefeito, o Bruno. Infelizmente, Deus o levou com câncer, menino, enfim. Bruno faleceu com 41 anos. Ele foi eleito com 30, foi reeleito com 39, eleito com 37, antes de fazer 40 foi reeleito, e meses depois, infelizmente, o câncer levou o Bruno. E depois eu repeti a dose em 2018, disputando o governo de São Paulo, contra, mais uma vez, a esquerda, porque o candidato era o Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, que eu chamava ele, bem-humoradamente, de Márcio Cuba. E tinha o apoio do PT, do PDT, do PCdoB, do PSOL, todos os partidos de esquerda estavam reunidos em torno da figura do Márcio França, que era governador de São Paulo. Então, enfrentei fui mais uma vez o improvável vencedor, imagina. Porque o Haddad era o atual prefeito, disputando a reeleição, salvo engano. Isso. E o Márcio França também era o atual governador, sucedendo Geraldo Alckmin. Então, dois enfrentamentos difíceis, porque quem está à frente do executivo tem muita força e muita presença na mídia, isso é normal. Tanto que para presidente, nunca na história alguém não foi reeleito, né? Desde que existe a reeleição que o Fernando Henrique passou, Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleito, enfim. Quem está na situação, né, não é oposição, é situação, tem a máquina, digamos assim, né? Tipo... E muita visibilidade, né? E há uma tradição. Eu sou contra a reeleição, viu, Thiago? Eu queria até fazer essa menção aqui para vocês, né? Que, embora criada no governo Fernando Henrique, por quem eu tenho admiração, estima, amizade, e tenho paixão, eu sou apaixonado pela história do Fernando Henrique e pela história de vida dele. Mas ele mesmo se arrependeu. Eu tive o prazer de jantar com ele, encontrei com ele algumas vezes, ele é meu vizinho, e é uma pessoa fantástica, assim, uma mente... O cara ele fala é um sábio. 8 idiomas. Fernando Henrique é um sábio. É uma enciclopédia humana ali. Mano, né? Cara... é um sábio. Fez um grande governo, foi reeleito, e aí começou a reeleição. Foi uma mudança constitucional no governo dele. Mas em junho do ano passado ele fez um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo e também no Globo, né, onde ele confessava o arrependimento de ter proposto a reeleição, do qual ele usufruiu, porque foi aprovado antes do final do primeiro mandato dele, e ele se candidatou e se reelegeu presidente da República. Eu sou contra. E sabe por quê? Porque, não estou generalizando, mas muitos que se elegem prefeito, governador e presidente da República, ao invés de se dedicar à gestão, à administração, se dedicam à reeleição. Então, mal coloca o pé onde ele foi eleito e já está pensando na reeleição. Ele devia estar focado na gestão, na administração. As pessoas elegem um prefeito, um governador e um presidente da República que ele cumpra as suas promessas, cumpra a sua gestão e não pense já na sua reeleição. Então, se algum dia puder influenciar positivamente o Congresso Nacional para uma mudança
constitucional, na reforma política, vou fazer esforço para que se elimine a reeleição, se tem um mandato de 5 anos, ao invés de 4 anos, para prefeitos, governadores e presidentes, sem reeleição, e, obviamente, uma eleição à frente, igualdade também, uma única eleição a cada 5 anos. Custa uma fortuna para o Brasil a cada 2 anos, né? Tiago, ter eleição custa muito caro, paralisa parte do país a cada 2 anos com eleição. Sim. Não é saudável. Eu reconheço, até porque é democrático, Sim. mas paralisa o país e custa muito dinheiro para o país. Então, eleição a cada 5 anos, se elege presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Até porque eu acho que também quando tem esse intervalo de 2 anos, por mais que você está ali num cargo executivo como presidente, você participa indiretamente, para não falar diretamente, das eleições estaduais também, etc., porque você volta para sua base, você tem que fortalecer base, etc., e ao invés de você estar governando ali para aquele cargo do qual você está sendo... Está fazendo campanha. Aliás, você tem que fazer campanha. Construindo base ali e atrapalha todo o fluxo. E a legislação também, Tiago, não quero aqui aborrecer os que estão nos acompanhando aqui, estabelece limitações. Então, você não pode fazer inaugurações, você cessa certos investimentos públicos, porque se você o faz na condição de candidato, isso pode ser considerado crime eleitoral. Então, a máquina pública, de certa maneira, ou ela paralisa parcialmente, ou ela diminui muito o seu ritmo de execução, de inaugurações e de tarefas públicas. Será que isso não foi minuciosamente pensado justamente para rolar como rola? Para favorecer, de certa forma, a classe política? Tipo, ou será que foi mal planejado mesmo e acabou... Não, sinceramente, não. Eu sou um crítico da reeleição, mas, sinceramente, não creio. Isso foi a Constituição de 88 que estabeleceu, vamos dizer, o modus operandi das eleições em 2 turnos e eleições municipais a cada 4 anos, intercaladamente com as eleições estaduais, presidente da República, o que dá eleições a cada 2 anos. Eu entendo que a intenção dos constitucionalistas que participaram em 88 dessa Constituição, da elaboração da Constituição atual, fizeram com o melhor espírito, com o melhor sentimento. Mas não deu certo. Então, o Brasil vai precisar fazer uma reforma política. Não é fácil fazer uma reforma política desse tipo, mas será necessário para estabilizar, a meu ver, a perspectiva política saudável, democrática e com liberdade no país. Mas para isso você precisa ter um líder. Para fazer reforma política, você precisa ter liderança, para poder dialogar bem com o Congresso e fazer uma proposta dessa natureza, que não se aplica ao governo seguinte. Você só pode aplicar isso no outro governo, senão você prejudica, evidentemente, aquele que pode ser o seu sucessor como presidente, como governador ou como prefeito. Por hipótese, se em 2023, sendo presidente da República, você poderia propor esta reforma política, mas só terminado o governo 23, 24, 25, 26, só no outro governo que você poderia ter um mandato de 5 anos sem direito à reeleição. É que eu acho mais justo, porque, salvo engano, nos Estados Unidos é assim. Por exemplo, eu como presidente posso passar alguma lei, mas eu não posso usufruir dela. Então, no caso do Fernando Henrique, ele poderia ali pleitear a reeleição e vigorar isso, mas ele não podia usufruir dela, só podia passar a valer a partir da próxima. Né? Eu achei que seria mais razoável se fosse assim. Mas... já foi. Quer dizer, a gente também não vai ficar aqui fazendo a crítica ao passado, mas olhando o futuro. Para o Brasil do futuro, um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, e principalmente em relação aos mais pobres e mais vulneráveis, porque boas políticas públicas ajudam você a ter um país com menos diferenças sociais. E as diferenças sociais no Brasil são muito grandes, Tiago. Eu mesmo confesso a você, eu sempre fui um liberal. Eu estudei nos Estados Unidos, eu paguei os meus estudos, fui estudar na Universidade Americana. Lá eu consolidei o meu sentimento liberal. A América é um país liberal. É a economia mais poderosa do mundo, competitiva, liberdade, competição. E os princípios dessa democracia são os que eu aprendi a defender. Mas hoje, eu tenho que confessar, hoje eu sou um liberal social. Porque eu vi
a ampliação da pobreza no Brasil, principalmente nesses 3 anos e 3 meses em que eu fui governador, onde 2 anos de pandemia levaram o país a dobrar a sua pobreza. O Brasil tinha 15 milhões de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Hoje o Brasil tem 30 milhões, dos quais 15 milhões em situação de extrema pobreza. Sim. E, Tiago, pessoas em situação de extrema pobreza não têm o que comer. Só comem se alguém, uma instituição, uma igreja, uma organização não governamental, ou um movimento da sociedade civil ou da sociedade política, leva o alimento até essas pessoas. Senão elas não têm o que comer, porque não têm dinheiro, não têm renda, estão desempregados. E como que foi para você esse choque? Porque assim, por mais que você tenha experienciado a pobreza quando jovem, etc., a partir daí você prosperou, fruto de muito trabalho, etc., mas alçou ali uma nova classe social, chegou, vamos falar, evidentemente no topo dela, e conquistou tudo que você tinha para conquistar. Verdade. Carro, avião, helicóptero, casa, enfim. Eu acho que ainda mais do que isso, conquistou tudo que um homem pode querer. Família, filhos, patrimônio, amigos, prestígio na sua área. Você sempre foi um empresário muito bem quisto por todos, muito bem visto por todos. E aí como que foi entrar nesse novo mundo, nesse mar de lei, né? nessa selva de leões aí que é a política brasileira, onde você, até então, pelo menos na minha avaliação, você era um empresário sem inimizades. Todo mundo te admirava, dentro do ramo, fora do ramo, enfim, tinha seu programa de entrevista que Sem álcool? eu costumava assistir. Obrigado. Também sem álcool. Isso? Saúde. Boa. Saúde. Vamos experimentar aqui. E aí, de repente, você entra na política onde claramente você tem que tomar decisões impopulares, cria inimizades, passa a se desentender eventualmente com empresários que eram antes seus amigos ou admiradores ou qualquer coisa do tipo, e passa a ter sua vida pública, né, muito mais exposta, o que interfere diretamente na vida dos seus filhos, da sua mulher, enfim. Como que foi essa transição, né, de você ser até então, estar na sua zona de extremo conforto? Você poderia estar esquiando, passeando, trabalhando, que eu sei que você gosta muito, mas entrar nessa selva de leões aí, enfim, e abdicar de muita coisa, né? Boa pergunta, Thiago. É mais ou menos como você sair da arquibancada e entrar no campo para jogar. Se você está preparado para jogar. Né? Foi isso que eu fiz. Eu saí da arquibancada, ou da numerada, ou da cativa, ou do camarote, e fui para o jogo. E muda muito. E você tem razão. É um mundo cruel, difícil. A política não é uma coisa fácil. E ainda mais, enfrentei como governador a pior pandemia dos últimos 100 anos. Nós só tivemos algo semelhante na peste espanhola, na gripe espanhola, aqui, 100 anos atrás. Nenhum de nós aqui éramos vivos. E enfrentamos uma pandemia terrível, que levou a vida de mais de 670 mil brasileiros, e enfrentamos, infelizmente, um governo distante da compaixão, da vacina, do apoio à vida e às pessoas, de respeitar a ciência. Então, esse enfrentamento gerou um grande desgaste. E eu fiquei ao lado da ciência, não fiquei ao lado do populismo e ao lado das mentiras negacionistas. É uma gripezinha, chega de mimimi. Teve até um ex-ministro desse governo falando: vão morrer 4 mil. Como se 4 mil vidas não fossem importantes, né? Sim. Morreram 670 mil até agora, até hoje, 670 mil brasileiros. Eles teriam morrido mais, Thiago, se nós não tivéssemos trazido a vacina. Hoje nós estaríamos ultrapassando 1 milhão de mortos no Brasil se nós não tivéssemos trazido a vacina. E a briga não é só para trazer a vacina, porque nós compramos a vacina. Era para poder aplicar a vacina, tendo a vacina aqui, no Instituto Butantan. Nós trouxemos, São Paulo comprou a vacina, e eu não queria que fosse apenas São Paulo a vacinar os paulistas ou os brasileiros que vivem aqui. São Paulo é parte do Brasil. Eu falei, eu quero que a vacina seja para todos os brasileiros. E eu tinha essa convicção. Se eu fosse egoísta ou populista, eu vacinar São Paulo. Quem quiser que venha a São Paulo para ser vacinado. No fim das contas, aí ia ser menos efetivo também, né? Porque Claro. não adianta Não, e além de coisa tudo, você sanitariamente, ter seria uma pessoal atitude... vacinado e o resto não, né? Ou Pô, você tem Nova razão, York seria uma virou atitude turismo de vacina. sanitariamente
e, do ponto de vista de política pública de saúde, completamente equivocada. Então, desde o início, eu briguei para que nós tivéssemos a vacina para todos os brasileiros. A vacina Coronavac, a vacina do Butantan, elaborada pelo laboratório privado chinês Sinovac, aliás, a vacina mais aplicada contra a Covid no mundo. Mais de 2 bilhões de doses dessa vacina foram aplicadas mundo afora. E aqui no Brasil foram 134 milhões de doses dessa vacina, que salvou muitas vidas, inclusive a minha. Eu tomei 2 doses, depois tomei a 3ª dose da Pfizer, agora já tomei até a 4ª dose. Tive 2 vezes Covid. Está tomando a 5ª dose aqui que o Grão fez? Numa boa. Por quê? Porque eu tomei a vacina e a vacina salvou muitas pessoas. Aliás, hoje, Tiago, pela manhã, eu fui gravar o programa do horário partidário do PSDB e foi cedinho. E aí parei numa padaria, eu adoro o pão na chapa com o pingado, com café com leite, que é uma coisa bem típica aqui de São Paulo. E aí parei numa padaria, pedi o pão na chapa com um cafezinho com leite e estava ali esperando chegar e veio ao meu encontro uma senhora e um senhor. Uma senhorinha já com bastante idade, aparentemente com bastante idade. E eu vi que ela veio com um olhar positivo, um olhar... que você percebe, às vezes, quando a pessoa às vezes, quer fazer alguma crítica, você já, na forma com que ela expressa no olhar ou no gesto, você já percebe. Eu vi que ela estava com o olhar tenro, o olhar positivo. Ela me abraçou e chorou. E eu chorei também, porque ela me disse, você salvou a minha vida. Eu queria agradecer você, porque você salvou a minha vida. E o marido, um senhor, ele era mais novo do que ela. Eu também quero agradecer, porque você salvou a minha vida. Eu fiquei muito sensibilizado. Isso acontece com muita frequência. Mas hoje de manhã, eram 7h30 da manhã. Aquilo Te tocou. Me tocou muito. Eu perdi o eixo ali. Fiquei muito sensibilizado. Mas, ao mesmo tempo, também você recebe muitas críticas, enfim. O pessoal inúmeras. O que você falou logo no início. Eu perdi amigos meus, porque eu tive que defender a vida fazendo aqui as quarentenas em São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado a fazer quarentena no Brasil. Foi a parte mais difícil na crítica, esses lockdowns, assim, dividindo a opinião. Politicamente, com certeza. Foi. Né? Porque eu tinha que fazer opção, Tiago. Ou defendia a vida e a ciência, ou defendia o populismo e os meus amigos empresários. Então, eu fiquei com a ciência e com a vida. Conscientemente. Eu sabia que isso ia gerar um desgaste enorme. Você fazer quarentena... Foi o primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara, foi São Paulo. O primeiro estado que tornou obrigatório o uso de máscaras para entrar numa estação de metrô, ou num ônibus, ou num trem, foi São Paulo. Nós aqui iniciamos todo o processo, que depois o Brasil todo acabou seguindo. Porque a ciência determinava isso. Né? E foi duro, foi muito duro. Muito difícil. Sem sombra de dúvidas, eu pressuponho que devam ter sido aí as decisões mais difíceis politicamente. Eu imagino que, assim, embasado na ciência, etc., você tinha plena convicção do que estava fazendo, mas politicamente certo. Você viu até hoje, até as pessoas que criticavam. Sendo bem honesto, eu trabalho no setor de eventos. Eu não tenho dúvida que o meu setor foi, foi um dos mais, se não o mais prejudicado, e eu concordei com grande turismo, parte. Foram os 2 setores mais atingidos. Eu trabalho em restaurante, estou vacinado, não peguei Covid. Tá ligado? Usei máscara, e etc. Mas se não fossem essas coisas, com certeza. A exposição que a gente teve a partir do momento que a gente pôde trabalhar eu não tô muito grande. Se não tivesse alguma consciência do que está acontecendo para se proteger, cara, tava na água. Eu não estou dizendo... Pesando o que peso, fumante, eu já tinha empacotado nessa, bicho. Sem a vacina, você... Sem vacina, sem perfil proteção, de sem lockdown, se tivesse tanta gente na rua, essas coisas, não tem... É um processo, quer dizer, a primeira reação é sempre a reação contrária. Porque quem conhecia a pandemia? Quem tinha vivido a pandemia? Ninguém no mundo tinha vivido uma pandemia. O mundo não estava preparado para uma pandemia. O negacionismo não existia só no Brasil, havia outros lugares também, onde mesmo nos Estados Unidos da América, com Donald Trump, o Trump foi um negacionista nos Estados Unidos. Só mudou no final do governo dele e principalmente depois que Joe Biden venceu as eleições e assumiu o governo americano. Então, ninguém sabia fazer o deal, ou seja, o que fazer com uma situação de pandemia. Você tinha que apostar na ciência ou deixar toda a economia aberta e as pessoas morrendo e padecendo, mas você na situação do conforto de não ir
contra a situação que a pandemia determinava. O inimigo da economia não eram as medidas restritivas, era a pandemia. E qual era a solução para a pandemia? Vacina. Vacina. Nós podíamos ter recuperado a economia muito mais rapidamente. Nós trouxemos a vacina aqui, já estava aqui em setembro. Em setembro de 2020, nós já tínhamos a vacina aqui pronta, em setembro de 2020. Nós ficamos setembro, outubro, novembro, dezembro, até conseguir em 17 de janeiro de 2021 que a Anvisa autorizasse a vacinação com o uso. Eu fui me vacinar, sei lá, abril, maio. O então ministro da Saúde dizia ali, Ogro, que era só em abril. E até teve uma entrevista dele que ficou famosa. Que ia começar em abril. Pressa para quê? Em janeiro, no início de janeiro, jornalistas perguntando, mas olha, São Paulo tem a vacina, ministro. Por que a Anvisa não autoriza a vacina? Naquele momento a Anvisa ainda estava sob forte influência do governo. Hoje não mais. Hoje ela tem independência, eu reconheço isso. Sim. Ele disse, não, mas pressa para quê? Para quê, ministro? Tem mais de 140 mil mortos e o senhor acha que isso não exige pressa? Olha o dilema, olha o confronto que foi isso. Mas vidas foram salvas. Né? Você falou em confronto aí, a gente tem um confronto para te propor aqui. Eita! É o... Mais um. A Batalha dos Vices, né, Dan? Fala pra gente aí o que vai ser isso. Podia ser a Batalha Naval, né? Você lembra da Batalha Naval? Funciona mais ou menos igual. Igual? Na verdade, só deixa Isso é criação do Ogro? Só deixa eu fazer só uma ressalva. O vice de verdade é sempre o Vasco da Gama. Mas aí quem seria o seu vice, né? É um mata-mata aqui que você acha que vai aí pro... Temos alguns nomes aí, deixa eu ver aqui,Ogrão, só para citar para o nosso público, até para quem não estiver vendo ou não reconhecer os rostinhos, temos ali no primeiro quadrante,Ogrão, passa aqui só para eu narrar aí pro pessoal. Faltam duas fotos até aí. Dilma Rousseff e Ciro Gomes, Alexandre Frota Primeira e Michel eliminatória. Temer, Gilberto Kassab e Sérgio Moro, Geraldo Alckmin e Eduardo Leite. Faltam dois até aí. Que é a Simone Tebet e o Luciano quadrinho Bivar. era menor. Hein? O quadrinho não O cabia. quadrinho era menor. Né? Porque na chamada terceira via, Thiago, Dan e Hugo, são os nomes que hoje compõem a chamada terceira via, eu prefiro chamar até de Via da Esperança. Simone Tebet, pelo MDB, o Luciano Bivar, pelo União Brasil, e nós, pelo PSDB. Esses são os três candidatos da terceira via que estamos trabalhando para poder formar essa chamada Via da Esperança nesse momento. Né? Mas Dos aqui nomes hoje que estão aí... Temos esse aí, você vai ter que fazer um mata-mata aí até chegar em um. Não, primeiro eu quero vida a vida, não quero matar ninguém. Eu quero que todos vivam, estejam bem. Então vamos para o vida a vida. Quem vive perto e quem vive longe. Olha, eu não quero ser indelicado com ninguém. Não é meu jeito. Nem Então, é a nossa intenção também. Eu sei que o clima aqui é bom. Eu vou destacar uma pessoa que está aí, para não ser injusto com ninguém, nem fazer eliminações, e muito menos mata-mata. Vamos trabalhar no vida a vida. Eu queria destacar aqui a figura do presidente Michel Temer, que está ali no segundo bloco, porque... Pode colocar ele lá no alto, porque o presidente Temer foi, a meu ver, obviamente que eu respeito opiniões que sejam diferentes, foi um grande presidente da República, cumpriu 2 anos de mandato, equalizou a economia brasileira com Henrique Meirelles, que foi nosso secretário da Fazenda até 2 semanas atrás. Foi o homem que fez a reforma, toda a base da reforma da Previdência, fez a reforma trabalhista, fez uma ação de multilateralidade do Brasil com grandes investidores internacionais e fez um governo pacificador e honesto nesses 2 anos. Então, eu homenageio aqui Michel Temer para estar ali no topo e vou evitar considerações em relação aos demais para não ser nem justo, nem injusto, principalmente injusto com quem quer que seja. Cada um aí cumpriu o seu papel, cumpriu e cumpre o seu papel. Então, se vocês não ficarem aborrecidos, eu prefiro... Agora, se ele te mandar uma cartinha, abre o olho, hein? Cartinha? Te mandar uma cartinha, se o Temer te abrir o mandar uma olho. cartinha. Abre o olho. E fazer essa menção que eu fiz também da Simone Tebet, que eu gosto muito, e o Luciano Bivar,
que é o presidente e também é o candidato do União Brasil. E até a propósito disso, Thiago Dan... Se eles estivessem, mudava alguma coisa? Não, eu trataria da mesma maneira, mas só fiz a lembrança porque nós temos dialogado bem. Aliás, temos dialogado, o Sérgio Moro também dialoga. Eu tenho uma boa relação com ele. O Frota, que está ali, é muito valoroso. Aliás, o Frota também é vítima de muita injustiça. Porque ele foi ator, porque fez isso, fez aquilo. É um grande deputado federal. O Alexandre Frota é um grande deputado federal. Dedicado, correto, está fazendo o primeiro mandato dele com enorme dedicação. Então, eu reconheço. Tem bons nomes ali. O Kassab foi meu secretário, foi prefeito de São Paulo, conhece política como ninguém. Tem bons nomes colocados ali, sem desmerecer ninguém. Mas acho que a vida a gente deve fazer construindo, não destruindo. Perfeito. Respondido, né, Ogrão? Então ganhou o Temer. O Temer, aliás, é um monstro na articulação, né? E aí eu te pergunto, você que veio do empresariado, porque o jogo político, na teoria ali é tudo muito bonito, mas a gente sabe que na prática é negociata, é articulação e isso e aquilo. Como que foi, de repente, pisar nesse terreno? Né? Assim, eu imagino que você, por ser um empresário relevante, por ser muito culto, muito estudado, já conhecia minimamente ali, mas quando você está nas entranhas da política mesmo, eu tenho certeza que deve ser outro jogo, né? Como foi parar ali, assim? Tiago, como toda atividade, aqui na política é mais intenso, mas em toda atividade você tem os bons e os não bons, você tem os bons e os maus. Isso vale para tudo, vale na atividade privada, vale no esporte, vale no clube que você frequenta. Há os bons, e se você faz parte dos bons, é onde você se espelha, é onde você quer se relacionar. E há os maus. A política não é diferente da vida real. Ela só é mais intensa do que a vida real, pela natureza. Mas, e ela ensina também. A política ensina. Ela tem ensinamentos que você pode usar para o resto da sua vida. Primeiro é saber ouvir. Tem que ouvir. Que esse é um exercício que, às vezes, no setor privado, você ouve o suficiente. Na política, você tem que ouvir mais do que o suficiente. Não dá para você ouvir só o suficiente. Outro ponto é paciência. Na vida privada, no seu dia a dia, no seu mundo, você tem a paciência com um certo limite. Na política, você tem que ter uma paciência sem limite. Porque você ouve coisas que você não gosta, você tem comportamentos que você reprova, mas nem sempre você pode expressar essa sua opinião, esse seu sentimento, porque isso pode criar um grande problema e esse problema dificultar soluções democráticas e construtivas. Então, muita paciência, muito diálogo, muita compreensão, o próprio exercício do perdão, porque às vezes você ouve coisas que a primeira reação seria você responder imediatamente, não deve. Então, esse é um exercício útil na sua vida. Mas eu quero testemunhar aqui, Tiago, há muita gente boa na política também. Eu até contesto quando alguns dizem, não, só tem ladrão, só tem preguiçoso, só tem pessoas de má índole. Então, não é verdade. Há muitas pessoas de boa índole, de bons princípios, em diferentes níveis hierárquicos. Há os maus também, que às vezes prevalecem sobre os bons porque fazem tanta bobagem, tantos erros, ou são tão vilipendiosos, ou seja, são pessoas que desrespeitam os princípios da moralidade, que acaba de maneira injusta generalizando isso para toda a classe política. Mas não é verdade. Eu vivi 45 anos da minha vida no setor privado. Estou há 6 anos e meio no setor público. Reconheço que há as pessoas más, mas há muita gente boa também. Então, generalizar em nenhuma área não é um bom comportamento. Mas no senso comum, política é meio nessa vibe do que você falou, né? É político, tem rolo, política é suja. Até pelo próprio sistema em si, é o que dizem. Que por mais que você seja bem intencionado e etc., a hora que você entra ali, se você não joga o jogo, você não consegue articular, você não consegue operar, né? Está vendo a importância da renovação? Quando sim. você renova na política, você diminui
a oportunidade para atitudes de falcatrua, de mentira, de traições, de roubar dinheiro público, porque você está renovando. Então não tem aquele que fica 8 anos, um mandato depois do outro, depois pula um mandato, depois volta mais 8 anos. O ideal seria que se cumprisse um único mandato, sem a renovação desse mandato, ou seja, sem reeleição, e em definitivo, cumpriu o seu papel, 5 anos como prefeito, como governador, como presidente. Palmas, ajudou o Brasil, foi bom, ok. Faça o seu sucessor. Quem tem uma boa equipe sabe construir o seu sucessor. Eu fiz isso com o Bruno Covas. Eu tinha certeza de que o Bruno seria um grande vice-prefeito. E eu pude potencializar coisas que o Bruno não conhecia e respeitar as coisas que ele conhecia muito bem. O Bruno era da política, eu não era da política. Então eu pude orientar e ser um bom coach, né, um bom técnico para o Bruno no modelo de gestão privada que ele não conhecia. O Bruno só fez a vida dele na academia, ele era advogado e era economista, com 2 formações, na PUC e na São Francisco, e toda a vida dele na política. Ele complementou com modelos de gestão. Agora, de novo, no governo do Estado, com o Rodrigo Garcia, que é brilhante. Mas o Rodrigo, toda a vida dele, praticamente, exceto um período inicial, onde ele se dedicou à atividade privada, mas 90% da vida dele foi dedicada à vida pública, brilhantemente, honestamente e transformadoramente. E eu o convidei para ser o vice do governo de São Paulo e é o atual governador do Estado de São Paulo. Então, preparei a sucessão. E eu não tenho dúvida de que o Rodrigo será reeleito pelas suas qualidades, pelos seus méritos e também por fazer parte de um governo que não roubou o dinheiro público, que fez um programa de saúde o mais significativo do país, que gerou mais de 1.200.000 empregos, que foi São Paulo, que fez a economia de São Paulo crescer 5 vezes mais do que a economia do Brasil, com Henrique Meirelles como secretário da Fazenda, que soube proteger a natureza. São Paulo foi o estado que fez o maior investimento ambiental do país. Está aqui do seu lado, o Rio Pinheiros. Quantas vezes você aqui, anos atrás, sentiu o cheiro do Rio Pinheiros, um cheiro podre, horroroso, e agora você tem um rio praticamente limpo, estamos com 89% da meta cumprida, faltam só mais 11%, até setembro o rio estará 100% no padrão mundial de limpeza e despoluição de um rio, todo requalificado, 2 parques lineares, o Parque Bruno Covas do lado de cá, do outro lado o parque agora denominado Franco Montoro, com a ciclovia, 23 quilômetros de ciclovia. Mais de 140.000 pessoas frequentam só a ciclovia Franco Montoro. Do lado de cá já tem quase 30.000 pessoas frequentando o parque Bruno Covas. João, o que significa esse estar limpo? Né? Qual que é esse padrão que define o padrão que da Organização Mundial de Águas. Esse rio já está limpo? Você, obviamente, não pode nem nadar neste rio e nem beber água deste rio. Assim como você não pode nadar no Tâmisa, que é o rio que corta a capital da Inglaterra, Londres, e não pode nadar no rio Sena, que corta a capital francesa, que é Paris. Mas são rios limpos e despoluídos. Sabe quantas ligações foram feitas só aqui na região sul do Rio Pinheiros, de habitações que não tinham esgoto tratado e nem água tratada? 556 mil residências, 556 mil famílias cujo esgoto ia direto para córregos que desembocavam aqui no Rio Pinheiros. Assim, na minha avaliação, João, eu acho que talvez essa seja uma das grandes marcas que ficou do seu governo, porque ontem a gente recebeu o Álvaro Garneiro aqui e ele falou que dá para fazer um passeio de barco, acho. Isso. Você vê capivara, vê vaca, vê um peixes, monte de mas são outros trechos do rio, obviamente. Não, mas assim, de fato, você vê vídeo de rolando o Pinheiros, rolando sim, peixe. o Tietê ainda está em processo. Sim. É mais demorado. Até para quem mora. A gente está falando do Pinheiros, então, aqui, né? Até para quem mora na região, de fato, o rio é outro. Isso eu acho que é um grande exemplo? marco. Pode ser uma coisa boba, mas não é tão boba assim. Pernilongos. Estamos no verão, ainda não saímos do verão. Vê se tem alguém reclamando de pernilongo esse ano. Não tem. Não tem. Vocês aqui, vocês já viram aqui enxame de pernilongo, hein? A gente estava até matando com a raquete. Não, mas o enxame de pernilongos que você tinha aqui no passado... É surreal. Não, lembra? Todo mundo dizendo que precisa fazer o fumacê no rio, nas margens do rio, que a prefeitura fazia. Nós fizemos, inclusive, na época da prefeitura, quando era prefeito. Não precisa fazer mais.
porque falta 11%, porque é onde depositavam as larvas dos mosquitos, dos pernilongos. No rio podre, sujo, imundo, na sujeira que se acumulava nas margens do rio. Era o maior nascedor e criador de pernilongo, mosquito da dengue, era no Pinheiros. Isso praticamente acabou. Eu acho que assim, na minha avaliação, óbvio, de leigo e outside da política, o que ficou muito marcante assim na sua gestão, acho que foram as câmaras policiais, que eu achei uma medida assertiva, que diminuiu o índice de abuso policial e foi a abuso zero. de autoridade. A letalidade policial, o uso excessivo da força foi a zero. O que óbvio que é perigoso, né? Como que é depois com câmera o negócio vai para zero? Sem câmera também era para estar perto disso, mas que, né, foi uma medida paliativa ali que eu acho, na minha avaliação, assertiva. O Rio, as vacinas, evidentemente, a condução com a pandemia, apesar de deixar claro que eu não concordei com todas, achei que, entendo perfeitamente, acho que todas foram bem intencionadas, e você estava numa situação que qualquer um que aqui tivesse, você está lidando com algo muito novo, inédito, que você tem que fazer ali no desespero muita coisa. Acho que, olhando, comentando o replay, que é mais fácil, engenheiro de obra pronta, é mais fácil passar, né? Rever algumas coisas que poderiam ter sido feitas, isso na minha opinião, mas acho que são essas grandes marcas. Assim. Educação também, viu, Thiago? Educação. Nós fizemos uma transformação na educação aqui em São Paulo grande, e uma educação que atende principalmente das famílias vulneráveis. São Paulo tinha 364 escolas de tempo integral, 100 mil alunos. Tempo integral são 8 horas de aula dia, crianças protegidas, bem alimentadas, 3 refeições por dia, crianças que não estão na rua, sendo aliciadas por traficantes ou sem ter o que fazer e dificultando a vida de pai, mãe, porque crianças pequenas, se ficam em casa, ou a mãe tem que ficar, ou o pai tem que ficar, ou tem que deixar o filho. Hoje, sabe quantas escolas de tempo integral, 3 anos e 3 meses depois, nós temos em São Paulo? 2.050. 2.050. E sabe quantos alunos? 1.120.000 alunos. Eram 100 mil alunos. Ao longo de 16 anos. Obrigado. Esse é... Dora, é o seguinte. Esse é o Catraca. Esse é um drink criado pelo Dan. Casa. O Dan, ele é compositor de música, mas ele compôs esse drink também, que é executado pelo Ogro. Termina com esse? Esse é o primeiro Catraca sem álcool. Esse é o primeiro que a gente faz. Primeiro sem álcool. Então, saúde aqui. O Catraca aí, o primeiro, hoje tem. Eu usei álcool para fazer. Só que eu usei o álcool para criar um ingrediente que foi usado na receita. Então eu extraí o álcool das 2 bebidas alcoólicas que vão na receita e fiz uma receita sem álcool, né? Vamos provar. E acaba sendo isso que acaba trazendo mais complexidade para essas receitas, né? A utilização de bebidas alcoólicas, ainda que retirando o álcool delas. Aprovados também, os 3 aprovados. Aprovado mesmo? Aprovado também. O que eu mais gostei foi o primeiro, sendo primeiro sincero. Sensacional. Como chamava o primeiro? Hoje tem. Mas esse também é muito bom. E só para concluir, um outro, nós temos, felizmente, muitas coisas aqui, e eu queria destacar na cultura, o Museu do Ipiranga. Dan, Thiago, eu passava no Museu do Ipiranga como prefeito, ficava inconformado. 7 anos que esse museu está fechado, não é possível. 7 anos o museu fechado, o que acontece? Está fechado. É da USP. Mas a USP não é governo do Estado? E por que não acontece? Não sei. Sempre tinha uma desculpa para dizer que não podia. Pois bem, o Museu do Ipiranga está pronto. Nós vamos inaugurar o Museu do Ipiranga agora para os 200 anos da independência. O museu cresceu 5 andares para baixo, duplicou o seu tamanho, foi totalmente reformado com dinheiro privado, 126 milhões de reais que nós arrecadamos do setor privado. Vamos entregar um museu lindo. Hoje é o principal museu do Brasil, porque o principal anterior pegou fogo, que era o Museu Nacional do Rio de Janeiro, exatamente porque não era bem cuidado. Você se lembra disso? Uma tristeza, aquele belíssimo Museu Nacional do Rio de Janeiro, e a maior parcela do patrimônio queimou. E agora vocês vão ver a memória afetiva. Você deve ter ido quando criança no Museu do Ipiranga, você estudando também. Eu também, eu fui quando era menino. E agora, em setembro, eu vou como convidado para a cerimônia dos 200 anos, em um museu maravilhoso, que você pode levar seus filhos, seus amigos. Você que está nos assistindo, você vai ter o orgulho de ver o maior e melhor museu do Brasil, recuperado, pronto, e todo o parque em volta também. O Parque do Ipiranga, o monumento do Ipiranga, as fontes do Ipiranga e até o córrego. Sabe aquele famoso córrego do Ipiranga? Do Dom Pedro levantando a espada da independência, estava poluído.
Agora ele está limpo, esse já está completamente limpo, requalificado. Requalificar é você colocar toda a ambientação paisagística de um córrego limpo e o entorno dele está absolutamente limpo. Então, esse é um orgulho para São Paulo. E várias outras iniciativas também, a duplicação da Pinacoteca, da Pina, a nova Pina, que está concluindo agora, o MIS Experience, que é onde era a antiga marcenaria da TV Cultura, aqui na Água Branca, é lindo. Onde aliás, tem uma exposição do Portinari maravilhosa, toda digital, espetacular. Fizemos novos museus, ampliamos o apoio à cultura. Então, muitas coisas bonitas foram feitas em São Paulo. Uma questão relacionada à cultura. O que você achou da extinção do Ministério nesse atual governo Bolsonaro? Assim? Esse governo não gosta da cultura. Esse governo odeia a cultura. Eu não quero aqui ficar falando mal de governo, mas eles odeiam cultura, odeiam intelectuais, odeiam artistas, odeiam jornalistas que fazem alguma crítica. Então, emparedam jornalistas, fazem fake news, ameaçam jornalistas. O que aconteceu com a Miriam Leitão na semana passada, hostilizada, a Miriam que foi presa na ditadura militar, foi ser viciada, ela foi machucada quando foi presa. E ela fez uma manifestação nesse sentido, a propósito disso, e tomou uma saraivada repórter da Globo, do Eduardo Bolsonaro, um absurdo que ele falou a respeito dela. Estou citando um caso, que foi o caso da semana passada, mas você vai ver, e principalmente as mulheres, Tiago, a covardia, tanto que o foco principal são mulheres jornalistas de mídia impressa, mídia eletrônica, rádio, televisão ou de mídia digital, que são hostilizadas porque fazem críticas. E um processo de respeito à liberdade é dar o direito à crítica. Obviamente que você pode contestar se houver alguma injustiça, mas para isso tem lei. Se você pode processar alguém se ele estiver mentindo ao escrever, ao falar, ao divulgar alguma informação. Mas você não pode só antes da gente encerrar, mas já que a gente selar nesse assunto, a boca de alguém, né? E em relação a, por exemplo, o Lollapalooza, que os artistas se pronunciaram ali e o TSE produziu, o que você acha disso? Tipo, você acha que devia, de fato, o artista deve se pronunciar no palco? Ou o quanto o TSE tem que interferir nisso? Enfim. Tiago, primeiro não tem que ter Supremo para pautar se isso é bom ou se isso não é bom. O ideal é que, evidentemente, num show, num programa de entretenimento, a prioridade é o entretenimento, não é nada ligado à política. Mas você não pode ameaçar um artista porque ele fez uma manifestação. Exceto se ele tivesse, e ainda não justificaria ameaça, justificaria uma medida criminal, se ele chamasse, fosse o palco, olha, fulano de tal, você é um filho disso, filho daquilo, ou você, enfim, fizesse uma colocação extrema desse tipo. Aí ele teria que ser processado criminalmente. Um artista, por ter feito uma manifestação, você não pode incriminá-lo por ele ter feito. Você pode recriminá-lo. Falar, aqui não é um ambiente para você fazer isso. É como um jogo de futebol, chegar um jogador no meio do campo, antes do início da partida, tirar de dentro da camisa uma faixa dizendo, olha, seu fulano de tal, presidente da República, é um filho disso ou filho daquilo. Não se justifica. Isso tem que ser recriminado, mas não criar, a partir disso, uma intimidação. Exato. E uma intimidação... Porque é uma espécie de censura. Legal, né? é censura. Não é Assim, nem eu espécie, concordo. é Se você chega lá e xinga a pessoa, é uma coisa. Agora, se eu falo fora tal político, ou se eu falo... Você está expressando a voto, insatisfação que você exatamente. tem, o povo Ou até uma predileção também. Eu acho que predileção é um pouco mais diferente, porque aí pode incorrer em comício que é proibido, showmício, né? Que o pessoal fala. Que é assim, você fazer um show em apoio àquele artista, ou aquele político e tal, aquele candidato. Isso não pode mais, falar, a lei não permite. Vote nisso, eu tenho minhas dúvidas. Agora, você criticar alguém, desde que dentro do aceitável, sem inferir em honra ou imputar crime. Até porque se fizer isso, está lá no Código Penal. Você tem penalidades para isso. Você pode ser condenado de 1 até 3 anos de prisão. Você tem multas pecuniárias. Você pode ser... isso vai lhe custar bastante. Vai ter que contratar advogado, pagar advogado, etc. Agora, subir e falar fora Lula, fora Bolsonaro. E depois você tem uma outra circunstância, Tiago. É o público. Ora, Lollapalooza, você tinha ali 60 mil, 50 mil pessoas. Elas poderiam
aplaudir Ou vaiar. ou vaiar. Ou metade podia aplaudir, metade podia vaiar, ou 30% podia vaiar e 70% podia aplaudir. Você tem essa circunstância também. O artista não estava ali numa transmissão de televisão, ele estava ali num show presencial com milhares de pessoas. Então, eu concordo com você. Você criar hostilização a isso é censura. Perfeito. João, deixa eu fazer só aproveitar a tua vinda aqui e já o teu horário que a gente estourou um pouquinho. Só para a gente ser bem democrático como você é, a gente colocou nas redes sociais que você estaria aqui e aí a gente recebeu algumas perguntas e dentre todas as compiladas, acho que a que mais apareceu foi o pessoal quer saber a sua opinião a respeito da chapa que possivelmente vem aí, Lula-Alckmin, como esses antagonistas estão agora jogando do mesmo lado e qual a tua opinião a respeito disso? Bem, eu evito fazer comentários desse tipo, mas fiquei triste de ver Geraldo Alckmin, que foi um dos fundadores do PSDB, essa semana, falar o que ele falou a respeito do Lula. Lula, você é o maior líder do Brasil, o maior líder que esse país já teve na história. Mas como? Se nós tivemos aqui Fernando Henrique Cardoso com 8 anos, um líder que não roubou dinheiro público, um líder que respeitou a democracia, um líder que nunca propôs lei da mordaça, um líder que nunca disse que os fins justificam os meios, um líder que fez um programa social transformador através da dona Ruth Cardoso, que fez os principais programas sociais do país, que depois o PT mudou de nome e rebatizou, um líder que tratou com honestidade, com decência o dinheiro público, um líder que representou e nos deu orgulho nas viagens internacionais. Aí o Geraldo Alckmin vai a um encontro do PT para dizer que o Lula é o maior líder que esse país já teve em toda a história. Me entristece ver que um homem como Alckmin, que foi um bom governador de São Paulo, cumpriu aqui a sua trajetória, foi meu antecessor, tenha mudado tão radicalmente de posição. Deve ter as suas razões para isso. Eu não consigo enxergar quais as razões para fazer isso. E de um antagonista a Lula, aliás, isso custará ao Geraldo ter que assistir várias e várias vezes pronunciamentos que ele fez, antagonizando fortemente o ex-presidente Lula, e agora ele adula e coloca Lula como um grande ídolo. Será difícil para ele responder às gravações inúmeras de imagens onde ele faz críticas, não é críticas, eu diria, normais ou críticas suaves, são críticas muito agudas. Então, isso é que me entristece. O processo democrático em si, você pode ter Lula, pode ter Bolsonaro, pode ter Ciro. Eu sou antagonista a essas figuras pelos extremismos que propagam, porque ou estão na extrema esquerda ou na extrema direita. Eu prefiro mais essa linha do centro, democrático, do entendimento. E, principalmente hoje, o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de paz. Sem paz, nós não vamos voltar a crescer. Ficar nesse antagonismo, nessa briga o tempo inteiro, nós não vamos ter paz. Não vamos ter paz para poder produzir uma economia que gere novos empregos para os brasileiros, que melhore a prosperidade do país, que nos traga orgulho de volta. Tiago, a gente perdeu o orgulho de sermos brasileiros. Você, no passado, já teve orgulho quando foi ao exterior, dizer, eu sou brasileiro, I'm Brazilian, eu sou brasileiro. Perdemos. Eu fui na COP agora em Glasgow, na Escócia, que é a cúpula do clima, em novembro, exatamente a pedido da COP, a convite da COP, para apresentar o projeto do Rio Pinheiros, onde nós, felizmente, fomos aplaudidos e fomos homenageados, e fiquei com vergonha de ouvir o que eu ouvi de grandes líderes mundiais, né, sobre a política ambientalista do Brasil. Fiquei envergonhado de ouvir críticas, mas assim, agudas. Eu quero retomar o meu orgulho do Brasil e que as pessoas tenham também orgulho de serem brasileiras. E o orgulho também de dizerem, Tiago, seus filhos, você já tem filho, por acaso? Não. Ainda não? Mas Dan tem? Também não. Não. Mas vão ter, né? Você tem? Um. Eu quero que os nossos filhos tenham orgulho do país e não, pai, eu quero ir embora do Brasil, eu quero estudar fora do Brasil, eu quero trabalhar fora do Brasil, porque eu não acredito mais no Brasil. Eu espero que os nossos filhos e os nossos netos possam dizer, pai, eu quero ficar aqui no Brasil, eu amo o Brasil, quero trabalhar aqui, quero estudar aqui, quero ficar aqui. Para isso nós precisamos de paz, mais do que tudo. E não esse confronto Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Chega.
Lula já foi presidente 2 vezes, Bolsonaro foi presidente. Cada um cumpriu o seu papel. Vamos dar oportunidade para outra pessoa e outras pessoas poderem colocar um outro ritmo no Brasil. Renovação. Isso é saudável, isso é bom. Isso é bom em qualquer área, quanto mais na política. E é isso que eu defendo. Paz, entendimento, geração de emprego, educação, proteção ambiental e respeito pela liberdade e pela democracia. Perfeito, João. Acho que foi uma honra aqui recebê-lo. Obrigado. Então, obrigado mais uma vez por Obrigado a vocês. aceitar, Adorei, aceitar um nosso ambiente convite, muito legal, muito gostoso. disponibilizar o espaço. Iogro, muito bom. Você fez a diferença aqui. Drinks aprovados? Foi o twist. Fez a diferença aqui no... Achou um companheiro que não bebe também? Quem não bebe também? É isso. Pronto. A gente te acompanhou nessa, foi Gostei. um prazer. Obrigado, Thiago. Boa sorte Obrigado. aí com Obrigado. toda a agenda. Obrigado à equipe toda. Tem um timaço aqui que você não está vendo, vocês não estão vendo, mas tem um time aqui, uma meninada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Não. 9, 10, 11. Talvez não tenham 11 trabalhando, mas pelo menos metade desse time aqui trabalhando. Nossa, Então, super importante. super obrigado aí para vocês Que também. são quem fazem Obrigado. acontecer, que é o pessoal da Uner, que é a produtora que tira do ar isso aqui, né? Aliás, que põe no ar e que tira do papel. Parabéns à ONER. E, enfim, agradecer aos nossos parceiros também, a Bartender Store, que traz essas louças aí maravilhosas, o Vinil Burger, enfim, e todo mundo que está com a gente aí. Se inscreve aí no canal, dá o like, né? Exatamente. Faz tudo isso aí que tem que fazer. Compartilha esse vídeo aí. E Vamos terminar como a gente começou. Vamos começar brindando. Viva a vida e viva o Brasil. Opa. Viva você também. Obrigado, pessoal. Saúde. Até a próxima. Valeu.